Afinal, quem sou eu na fila do pão? Meu nome é Luciana Lima, sou psicóloga, especialista em obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Como que eu, Luciana Lima, cheguei até aqui, né, e posso falar com autoridade sobre obesidade, transtornos alimentares, cirurgia bariátrica. Por que a minha história tem a ver com isso? Porque tá tudo junto, misturado. Então vocês vão entender esse caminho a partir da minha história. Eu sou de Santa Luzia, uma cidade próxima a Belo Horizonte, uma cidade pequena, interior de Minas Gerais. Tenho quase 40 anos e, para começar, eu tive uma infância assim, normal, sabe? Uma infância como de todo mundo. Nada, nenhum acontecimento grave, moleca, brincava, mas era uma criança boazinha, sabe? Contudo, não dava muito trabalho para meus pais, não. Sempre fiz esporte, meus pais sempre se preocuparam com isso. Então eu fazia balé, já fiz natação, judô, jazz, porque na década de 80 tinha muito essa coisa do jazz. E o que eu mais me identifiquei foi o judô, que eu fiquei muitos anos fazendo judô. Até eu entrar na faculdade, eu fiz judô. Adoro até hoje, mas não faço mais, infelizmente. Então, era uma criança com uma infância normal, talvez um pouquinho acima do peso, mas sabe assim, leve, nada imperceptível, um pouquinho, coisa normal, né? E aí, como que eu comecei a engordar, né? Vou contar pra vocês como é que começou minha primeira dieta, que eu acho que é um momento muito marcante na vida de toda mulher. E pra mim foi muito marcante também. Aos 13 anos, eu e meu irmão, a gente foi passar as férias, essas férias do meio do ano, sabe? Aqui, eu tô no Rio de Janeiro, aqui na casa da minha avó. A família da minha mãe, ela é aqui do Rio de Janeiro. Então a gente veio pra cá, pra passar um mês de férias com a minha avó, só eu e meu irmão. Foi uma aventura, né? Viajar sem os pais, foi a primeira vez que a gente viajou sem eles, foi muito legal. E aí, minha gente, vocês sabem como é que é, né? Casa de vó é um negócio, né? Como que era? Era muita comida que a gente gostava, então a gente comia bife com batata frita. Toda hora ela pedia pra gente, a gente pedia e ela fazia pra gente. Ela fazia tudo que a gente gostava, todas as nossas vontades. De tarde, eu me lembro, tem foto disso. A gente fazia pizza, fazia a massa da pizza. A gente fazia salgado, fazia a massa da coxinha, fazia... Minha avó é muito boa com essas coisas dentro da cozinha. E aí, a gente comia tudo isso, né? E na casa da minha mãe, dos meus pais, isso tudo não era rotina. A gente podia comer, né, coxinha, pizza, mas dentro daqueles momentos, dentro do contexto em que se come esses alimentos. E aí, nesse um mês, esses alimentos saíram completamente do contexto e passaram a ser alimentos da nossa rotina. Ok, voltamos, né, para minha cidadezinha, Santa Luzia, que eu morei 33 anos lá. E aí, já ia começar as aulas. Meu irmão deve ter voltado aqui numa sexta, vai. E aí a aula começava na segunda-feira. Meu uniforme da escola, né, do colégio, assim que fala em Minas, do colégio, eu tava na 7ª série. O que hoje equivale, acho que à 8ª série, né, porque hoje tem uma série a mais. O meu uniforme era a camisa do uniforme, né, com o símbolo da escola, e uma calça jeans, blue jeans, e um tênis preto. Esse era o uniforme da escola, do colégio, né? E aí eu me lembro, gente, como se fosse hoje, de manhã, eu lá no meu quarto, então tava tudo lá no armário, arrumadinho para ir pra escola, e eu peguei no cabide a calça jeans. E essa calça jeans, ela não subia, ela agarrou na coxa. Você sabe o que eu tô falando, né? Isso já aconteceu com você, eu sei. É a pior sensação do mundo. E eu tive essa sensação física, né, corporal, aos 13 anos, sem entender nada, sem nunca aquilo ter acontecido comigo. Eu nunca tinha experimentado uma roupa que não coubesse, sabe assim,
Não, quando não cabia porque você cresceu. Não era engordado, era diferente o contexto. Muito diferente. Foi um misto de inadequação, de o que aconteceu, tô errada, o que é isso, o que meu corpo se tornou, pânico. Aí eu chamei minha mãe. Mãe, olha isso aqui, a calça não entra. Minha mãe, você engordou na casa da sua avó, eu te falei. E aí, um desespero. A minha mãe, gente, ela é brava. A minha mãe é general. Então, lá é assim, você pode quebrar uma perna, você pode estar sem a perna, inclusive, tá? Que você vai pra escola. Então, ela foi lá no guarda-roupa do meu pai e pegou uma calça jeans dele, porque dela não ia servir em mim, porque minha mãe é minhonzinha. Pegou uma calça jeans 44, por aí, 44 ou 46, do meu pai. E falou, veste e vai pra aula assim, mas mãe, a bainha, põe pra dentro e vai embora. E lá fui eu pra aula com aquela calça jeans do meu pai. E eu me sentia um ET. Eu tinha certeza que todo mundo sabia que eu tava com a calça do meu pai. Mas é óbvio que não sabia. Mas assim, foi um dia horrível. Tão horrível que ele me marcou. Eu lembro desse dia, gente, como se fosse hoje. Deu o tempo todo, as 4 horas de aula ali, sabe? Ainda com aquela sensação, com aquele susto dentro de mim. E foi assim, gente, que começou a minha primeira dieta da vida. O que eu fiz? Eu cheguei em casa e eu me lembrava de ter ouvido falar na coisa da dieta. Na minha casa não tem história de dieta. A única pessoa que vivia de dieta era eu. Minha mãe nunca fez dieta na vida, antes dos 40 anos, sabe? Nunca fez. Meu pai não tinha isso de dieta. Todo mundo tinha um corpo normal, entendeu? Comia normal. A comida da minha casa era arroz, feijão, verdura, carne. Tudo normal, tá bom? E aí, eu fui atrás de uma revista querida. Vocês lembram? Meu pai tinha me dado a assinatura dessa revista. Na época tinha muitas revistas assim, Querida, Capricho e por aí vai. Eu me lembro de ter lido sobre alguma dieta ali. Essas revistas traziam tudo, tá, gente? Tinha dieta, tinha parte de relacionamento, e falava de primeiro beijo, a primeira transa, ensinava maquiagem, ensinava coisa de roupa, era tudo. E era ali que nós, adolescentes dessa época, coletávamos as informações para a vida. O que hoje as pessoas fazem aqui, né, no YouTube, na internet, era nessas revistas. E aí eu fui pegar uma dieta, que era uma dieta que eu me lembro bem, assim, de manhã era um creme cracker com uma margarina light, um leite desnatado, uma maçã, uma coisa assim. No almoço era basicamente a mesma coisa da minha casa, né? Verduras, legumes, um pouco de arroz, um pouco de feijão, enfim. De tarde era só maçã e chá preto, era assim. Só que eu, esperta que eu sou, o que eu fiz? Vou acelerar isso, é só eu comer metade, né? E aí, eu tava conseguindo emagrecer. Só que a minha mãe falou assim, não tá normal isso não. Essa menina tá comendo meia maçã. Eu não comia escondido de ninguém, tá? Meia maçã de manhã. Não tá comendo o creme cracker que ela pediu. Não tá comendo nada no almoço. Isso não tá certo, não. Vou dar um jeito nisso. Vou ajudar essa menina. Aonde que minha mãe me pôs? No Vigilante do Peso. Porque tinha uma outra coleguinha que tava no Vigilante do Peso. Aí as mães, né, conversaram. Muito bom, lá. Luciana vai pro Vigilante do Peso. Então, aos 13 anos, eu ingressei no Vigilante do Peso. Chegou lá, era bem legal, uma reunião. Eu era mais novinha, eu e minha amiga. Porque era cheio de senhorinha, né? E eles davam umas coisinhas, umas tabelas, uns folders e uma balancinha. Nessa época, o Vigilante do Peso trabalhava com uma balancinha. E nessa tabelinha tinha lá o que você podia. Na semana 1, era por semana, né, que você trocava essa dieta. O que você podia? Você pesava, você comia e tudo mais. Nas reuniões, era o seguinte... quando você chegava, você era pesada
ali numa balança que ficava. Aí vinha a moça lá, anotava na sua fichinha o teu peso. E aí, toda reunião trazia um tema, né? Temas variados. E no final da reunião era o grande momento. Sabe por quê? Porque ela lia todo mundo o nome e o tanto que tinha emagrecido ou engordado. E quem tinha emagrecido ganhava palma, entendeu? Então eu adorava ganhar palma, aquilo pra mim era o auge e tava lá, me achando. Só que, o que acontece? Qual foi o meu erro nisso daí? Eu achar que a dieta era temporária. Eu sempre achava que era assim, eu ia fazer aquilo e aí uma hora aquilo ia acabar, eu ia emagrecer e aí vida normal, ia poder comer biscoito recheado adoidado, sorvete, salgado e ficar, né, numa boa. Eu entendi dieta desde a primeira vez que eu comecei aquela lá da revista dessa forma. E aí eu vou falar pra vocês, já logo vou entregar, hein? Spoiler. Enquanto eu entendi assim na minha vida, eu não emagreci. Essa é a grande verdade. Eu entendia a dieta como algo temporário. Eu não entendia o que era esse tal de estilo de vida saudável. Sabendo disso, vocês já podem imaginar o final. Eu morei no efeito sanfona até entrar na faculdade. Pois é, desde os 13 aos 17, eu fazia várias dietas com as amigas. Dieta da USP, dieta da lua, dieta japonesa, dieta da sopa. Olha, tudo que a amiguinha vinha com a novidade ou a revista mostrava, eu tava ali fazendo. Engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, dava certo, sempre dava certo. Mas ela tinha fim, né? Então, quando ela acabava, eu voltava a comer tudo de novo e engordava tudo de novo. E aí, entrei na faculdade. Percebam agora. Até que eu entrei na faculdade, não tava num peso muito alto, não, tá? E aí, tive que abandonar o judô quando eu entrei na faculdade, porque não dava para conciliar horário, não dava para conciliar. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, para quem era da minha cidade, tinha que estudar em Belo Horizonte. Então, você coloca aí 4 horas de estrada, 2 para ir, 2 para voltar. Então, isso complica bastante a vida, né? E aí, o que acontece? Larguei o judô, né? Comecei uma etapa nova na vida e, para piorar, eu tinha uma variedade de coisas, de lojinhas que não existem lá no interior. Por exemplo, McDonald's, loja americana, Habib's. Era um parque de diversões para uma garota jovem do interior que amava todas essas coisas. A gente precisa lembrar que na casa dos meus pais isso era limitado, não era proibido, mas eu não tinha livre acesso a isso. Eu não tinha essa, sabe, essa coisa de poder comprar quando eu quisesse. Ter um cartão lá que eu passava, eu comprava, meu pai me dava, eu tinha um cartão adicional, então o lanche da faculdade era com aquele cartão, né? Enfim, eu não soube lidar com isso. Vocês já podem imaginar, não é mesmo? Então, percebam, essas 3 coisas foram decisivas para eu engordar. O que aconteceu? Eu mudei de vida, né? Uma jovem que entra para a faculdade, uma mudança drástica na vida. Depois, eu abandonei o esporte que eu fazia durante anos. Eu nunca fiquei sem fazer esporte na vida. E depois, a oferta de comida muito calórica, livre ali, né? Isso foi a combinação perfeita. Porque com essa combinação, eu cheguei a 98 quilos. E aí, quando eu tomei conta dessa realidade, eu falei, meus pais, falei, olha, eu preciso de ajuda, eu engordei muito, faltam 2 quilos para 100, o que eu faço? Aí a minha mãe falou, acho que você devia ir no endocrinologista. E aí, ela me mandou procurar um endócrino que eles iriam pagar. Nessa época não tinha plano. Aí eu procurei o endócrino, acho que foi no catálogo que eu procurei, no catálogo, na lista telefônica, gente. Peguei a lista telefônica de BH,
As páginas amarelas, isso nem existe mais, hein? E procurei e fui nesse. Só que ele era um doutor Caveirinha. Pra quem não sabe, na minha época tinha os famosos doutores Caveirinhas. O que era isso? Eram endócrinos que passavam misturas de remédios muito fortes para emagrecer. E ele já começou com uma medicação que era a anfepramona. Hoje eu acho que ela é proibida, tá? É uma anfetamina. Eu tomei anfetamina. E aí, tomando isso, gente, é assim, sem condição de pensar. Assim, você sente o cheiro de comida, te dá ânsia, você não tem vontade de comer nada. Você come uma ameixa e fica o dia inteiro com ameixa e água. E muita água, porque a boca fica seca, completamente sem saliva. Mas, assim, você não tem fome de nada. E com isso, você seca, né? Com certeza. Eu tomei vários remédios que vocês possam imaginar. Esse foi o primeiro, depois foi o Manzidol, depois foi o Proporex, todos esses são proibidos hoje em dia. Muito, muito, muito fortes mesmo. E em 3 meses, 4 meses no máximo, eu estava com 63 quilos. E aí, meus amores, era hora de parar com o remédio. O que aconteceu? Eu não sustentei esse peso nem um mês sem o remédio. Nem um mês. A sensação era que eu queria comer o reboco da parede. Eu queria destruir. Sabe aquele personagem, o Taz? Eu era o bicho da Tasmânia, o monstro da Tasmânia. Não tinha condição. Eu sei que parece um sonho, né? Emagrecer 35 quilos em 3 meses é muita coisa. Só que esse foi o início do meu pesadelo. Por quê? O que aconteceu? Eu parava de tomar o remédio, não sustentava o peso, engordava, e aí o que eu fazia? Voltava nesse médico e pedia mais remédio. E emagrecia. E aí remédio acabava, eu engordava. Foi assim a faculdade inteira. Quando o médico falava assim, olha, Luciana, só esse mês, hein? Eu quero o mês que vem que você comece na nutricionista, para você aprender a comer. Você acha que eu queria saber de nutricionista? Eu não, tomar o remédio era muito mais prático, ele tirava a minha fome, eu não precisava ter a dificuldade de lidar com isso, de lidar, né, com as coisas que eu queria comer o tempo todo, calóricas, enfim, ninguém nunca pensou, né, nem na nutricionista e nem num psicólogo, mesmo eu fazendo faculdade de psicologia. Isso não era tratado naquela época, isso não era falado no meu curso. Em nenhum momento no curso de psicologia você aprende sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade, transtornos alimentares. Em nenhum momento. Muito en passant, anorexia. E aí, nunca procurei entender a minha obesidade, eu só queria tomar o remédio, porque era muito mais fácil. Uma coisa que também aconteceu era que aquele primeiro médico falou, não vou te dar mais remédio, Luciana, você tem que ir no Nutri, tem que aprender a comer. O que eu fiz? Eu já tinha plano de saúde nessa época. Eu procurava outros médicos, eu ia conseguir o remédio, eu ia, na primeira vez, em vários médicos e consegui o remédio para poder tomar, né? E aí, quando foi mais ou menos no 7º período, eu comecei terapia. Mas na minha terapia isso não era falado. Era um tabu para mim falar sobre isso. E das poucas vezes que eu falei, houve uma tentativa do profissional de que eu me aceitasse como eu era. Houve pouco acolhimento, pouca escuta, pouca empatia da dor que eu estava trazendo. Que eu tinha que me aceitar gordinha do jeito que eu era. E isso eu não queria. Não era isso que eu queria ouvir. Não era essa ajuda que eu queria. Enfim, no 8º período eu comecei um estágio na Prefeitura de Belo Horizonte. Desse estágio, eu fiquei trabalhando lá 10 anos. Depois de formar, continuei trabalhando por 10 anos na Prefeitura de Belo Horizonte. O que aconteceu com a Luciana lá? No início, eu tinha algumas amigas de trabalho e a gente fazia dieta junto, igualzinho as amiguinhas do colégio. Uma levava uma dieta nova, uma receitinha, trocávamos medicamentos, trocávamos remédios, enfim, era uma loucura.
E aí essas pessoas foram saindo, foram entrando outras, esse assunto, né, não foi mais conversado, eram outras coisas. E eu também fui subindo de cargo. Ano a ano, eu fui subindo, ganhando cargos, ganhando posição na prefeitura de Belo Horizonte, até chegar num cargo de altíssimo escalão. E aí eu te pergunto, o meu corpo, como que tava? De qualquer jeito, eu não sabia olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Anota aí, outra coisa que todo mundo tem, problema é isso, olhar para a vida como um todo e não focar em uma coisa só. Então, eu focava 100% no trabalho e esquecia todas as outras áreas da minha vida. E eu engordei muito nessa época. Eu tinha responsabilidades muito grandes e eu tinha relações abusivas no trabalho, que eu não conseguia me desvencilhar. Então, isso tudo contribuiu, né, para que eu engordasse ainda mais e eu cheguei a ultrapassar a barreira dos 100 quilos. Todo mundo que ultrapassa a barreira dos 100 quilos sabe como é. Ou você faz alguma coisa, toma uma atitude e sai dessa zona, ou você deixa pra lá. Já passei dos 100 quilos. E assim fui por muito tempo, né? Já passei dos 100 quilos e agora azar. Eu era uma menina legal, eu saía, sabe, com as pessoas, eu ia a festas, todo mundo me achava muito feliz, porque eu chegava no trabalho brincando, eu não tinha um espírito triste, amargurado, não. As pessoas achavam até assim, a Lu é uma gordinha que se aceita, poxa, a Lu dança nas festas, e realmente eu dançava. Mas, dentro de mim, eu e meu travesseiro, eu chorava, eu não gostava. Não gostava, nunca gostei de ser como eu era. Essa é a verdade. Me doía as piadinhas, doía muito. Me doía quando eu chegava no lugar e só tinha aquela cadeira branca de plástico, que eu falava sento, não sento. Às vezes a gente encontra uma pessoa delicada no nosso caminho, que antes que a gente passe por uma situação difícil, a pessoa já vai lá e pega uma cadeira de forma delicada, senta aqui, uma cadeira de madeira, uma coisa assim, mas não é sempre, né, gente? Passei por muita coisa, deixei de ir em festas, às vezes, que tinha piscina envolvida, para eu não ter que ir, né, não ter que colocar uma roupa de banho. Enfim, eu não era uma pessoa feliz. Eu tinha uma coleção de roupas pequenas, sabe como que era isso? Eu ia numa loja, pedir para experimentar. E aí, eu tinha vergonha de falar para a vendedora, ou tinha uma amiga próxima que tinha ido comigo na loja, e eu tinha vergonha de falar que eu não tinha servido lá na cabine, e eu falava, não, vou levar. E eu ficava em casa, porque não servia. E aí você me pergunta, Lu, e você não buscou o remédio? E os remédios? Você não fez nenhuma dieta nesse tempo? Fazia, mas não conseguia sustentar muito tempo. Os remédios eu não podia mais tomar. Sabe por quê? Porque eu adquiri sopro no coração de tanto tomar remédio para emagrecer. Pois é, era um risco que eu não sabia e que devia ter sido alertado desde o início. Eu tenho a minha responsabilidade, mas acho que a pessoa que medica também teria que ter me falado sobre isso. Enfim, não sei nem se eu deixaria de ter tomado o remédio, tá? Mas, o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa nesse tempo. Eu conheci uma pessoa e tive meu primeiro namoro mais sério, assim. E aí, eu tomei um belo par de chifres com essa pessoa. Pois é, e o pior foi ter que ouvir. Eu te chifrei porque você é gorda. Eu te chifrei porque eu consegui uma menina mais magra que você. Eu tenho vergonha de andar com você. Enfim, isso me machucou profundamente, vocês podem imaginar, né? Muito, muito mesmo. Eu fui assim no fundo do poço, de verdade. E foi aí que eu resolvi procurar pela primeira vez a cirurgia bariátrica. Eu fui num médico que uma colega do trabalho, que era operada, tinha operado ela, e ela me indicou. Então eu fui a esse médico. Chegando lá foi tudo muito simples, eu tava com o peso necessário, foi tudo muito tranquilo pra,
né, já pegar todas as guias necessárias para marcar a cirurgia. Eu tinha tinha um tanto de exame para fazer, né, um tanto de profissionais para visitar, laudos e voltar para marcar a cirurgia. E aí, eu saí do consultório desse médico cheia de guia, né, cheia de coisas que eu deveria fazer para operar. Uma dessas guias, a qual eu decidi começar por ela, era para ir a uma psicóloga. Não falava qual, eu poderia escolher. E aí, eu escolhi a melhor psicóloga. Alguém me indicou, porque eu sou psicóloga, então eu falei, eu quero ir na melhor. Uma psicóloga especialista em cirurgia bariátrica. Eu nem sabia que isso era uma especialidade, porque eu trabalhava com outra área da psicologia, enfim, isso não é falado na faculdade também não, tá? Fui nessa psicóloga. Chegando lá, ela me perguntou o seguinte: ah, legal, Luciana, e por que você quer operar? E eu, muito honesta, muito franca, falei, porque eu tomei um chifre. Aí ela falou o quê? Pé, resposta errada. Não, você não pode operar por esse motivo. E isso foi um balde de água fria. Eu falei, como assim? Ela falou, Luciana, isso não é um motivo. Você precisa de ter um motivo interno. Aí eu fiquei muito chateada e tudo mais. E ela falou, topa trabalhar isso em terapia? Você quer? E eu falei, quero. Eu vou acreditar em você. Se você falou que eu não devo operar, então é porque vai dar errado, né, se eu operar. Então eu tô acreditando na sua expertise enquanto profissional. E foi assim que eu comecei a fazer terapia com essa psicóloga muito querida. E para quem não sabe, gente, psicólogos fazem terapia, nós somos seres humanos, tá? A gente não consegue se autoanalisar. Entendi várias coisas, emagreci 20 quilos, fiquei bem, conheci, né, meu namorado que hoje é o meu marido, nessa época, enfim, e todo mundo tem curiosidade, né? Se eu comecei a namorar com ele, eu era gorda ou não? Sim, eu era gorda. Pois é, vocês viram que um pé na bunda pode ser muito bom, né? Aprenderam isso também aqui. Então, em 2013, eu me mudei pra cá. A gente decidiu morar juntos. E aí, eu larguei a terapia, né? Eu larguei o emprego, eu larguei a minha família e vim morar no Rio de Janeiro com ele. Foi uma mudança muito drástica na minha vida. Eu que nunca em toda a minha vida tinha mudado de casa. Pois é, imagina, a vida inteira morando na mesma cidade, na mesma casa com os pais e vim morar completamente sozinha numa cidade que eu mal conhecia, porque minha avó mora em outra região aqui da cidade, eu não conhecia essa parte. Enfim, gente, adaptação, mudança. Ao longo dessa história que eu tô contando, vocês já devem ter percebido que eu não lido muito bem com mudanças, não é mesmo? Não lidava, né? Vamos falar assim, que hoje eu lido muito melhor. E aí, o que aconteceu? Eu acabei descontando na comida. De certa forma, foi consciente, né? Eu sabia que eu tava comendo, que tinha uma fome emocional. Uma coisa que sempre me perguntam é, você tinha compulsão alimentar? Não, eu não tinha compulsão alimentar, mas eu tinha um comer emocional muito forte. Depois da terapia eu fui entender que era consciente, né? Eu tinha uma consciência ali, mas eu não consegui desvencilhar. Era muito mais forte, né? Nesse momento de adaptação. E aí, nesse momento também, nessa época e da história, era o auge da dieta do Can. Pois é, gente, eu fiz a dieta do Can e eu emagreci, sim, eu emagreci uns 20 e poucos quilos com a dieta do Can. Eu conheci o Dr. Dukan, pois é, acreditem. E aí, gente, pois é, emagreci bastante com a Dukan, né? Mas não consegui sustentar, porque é insustentável aquilo. Quem é que fica tanto tempo fazendo aquilo, gente? Ninguém consegue. E eu engordei uns 30 quilos. Só que dessa vez que eu engordei os 30 quilos, o que aconteceu comigo? Meu corpo sucumbiu. Meu corpo não aguentou mais tanta coisa que eu fiz com ele, de engorda, emagrece, tanto remédio, tanta dieta maluca. E eu adquiri diabetes tipo 2 e pressão alta. E eu tive que começar a tomar medicação para isso. Porém, eu fui muito intolerante à medicação do diabetes. E eu tinha que controlar a diabetes apenas com a dieta. E eu
assim, não tô falando de obesidade pouca, é obesidade mórbida já nessa época. Em 2014, eu tive um tumor palpebral no olho esquerdo e eu tive que operar esse olho. Eu tive que tomar um monte de remédio, um monte de medicação, um monte de tratamento, na verdade. E aí, eu também deixei um pouco a psicologia de lado, sabe? Foi uma época que eu parei de trabalhar com a psicologia, fui fazer teatro, fui falar, não, vou fazer coisas que eu gosto, enfim, tava bastante adoecida. Fui fazer teatro, fui fazer dublagem, virei dubladora, mas vi que isso não era pra mim, voltei pra psicologia correndo, tá? Foi por pouco tempo. E aí, no finalzinho, né, de 2014, a minha mãe apareceu com um cartão de uma médica. E ela falou pra mim, Lu, sabe a fulana da farmácia? Pois é, ela operou com essa médica, ela tá muito bem. Será que você não quer pensar? A gente, né, pode ir juntas lá nessa médica, pensar novamente na bariátrica? E aí eu falei, acho que vai ser interessante essa possibilidade. E aí eu fui nessa médica, maravilhosa. Foi muito franca comigo desde o início. Falou, Luciana, é sua última chance. Se você não mudar agora, a cirurgia não vai resolver o seu problema. Você precisa mudar os seus hábitos de uma vez por todas. A cirurgia emagrece no início, depois é com você. E eu topei. Eu falei, ok, pode contar comigo, eu vou mudar. Então eu operei em outubro de 2015. A cirurgia foi ótima, foi um sucesso. Nem parecia que eu tinha operado. Foi sensacional. Cumpri tudo direitinho, todas as fases. Porém, quando eu cheguei nos 21 dias de operada, eu tive uma forte amidalite. E muito alérgica, tudo quanto era antibiótico, não dava para tomar um antibiótico injetável, enfim. Tive que tomar por via oral porque era pior, né, ficar com aquela amidalite para a cirurgia muito, né, recente, do que eu tomar o remédio e agredir o estômago. Porém, meu estômago foi muito agredido, um estômago recém-operado. E desde esse dia, eu não consegui me alimentar direito, conforme as fases, né, da alimentação pós-cirúrgica. Eu não consegui passar direito para pastosa, para sólida, tudo eu vomitava. Então, eu me alimentava basicamente de biscoito de polvilho e suco de laranja. E ainda assim, eu vomitava muito. E foi aí, eu operei em outubro de 2015, tá, gente? Foi em mais ou menos fevereiro, janeiro, que eu comecei a sentir que a minha perna não tinha sensibilidade. Eu comecei a perceber que não sentia nada na minha perna. Depois disso, semana a semana, foi subindo essa falta de sensibilidade. Junto com a falta de sensibilidade, eu tinha uma falta de força. Eu comecei a fazer coisas simples em casa, como agachar para pegar alguma coisa no armário, e eu não conseguia levantar, comecei a sentir dificuldade. Eu falei, isso tá muito estranho. Reportei a minha médica, ela falou, vamos fazer exames. Os exames de sangue não deu nada. E aí fui para ortopedista, que também fez um tanto de exame, nada e muito exame, até que eu cheguei a fazer um exame muito complexo, em que são colocadas agulhas e dão pequenos estímulos, choques, em você, no corpo todo. Esse exame acusou que eu estava com algum problema metabólico, que eu estava com uma deficiência. E aí, vamos vasculhar qual é essa deficiência. Olhando todos os exames, descobriram o que era. Eu estava com neuropatia por deficiência de vitamina B1, que é a tiamina. Essa vitamina tem a ver com essa sensibilidade e eu acabei perdendo também muita massa magra por não me alimentar, perdi força, enfim. Chegou uma fase que eu me rastejava quase em casa. Se o meu marido fosse trabalhar, ele tinha que pegar tudo que eu precisasse ali embaixo da pia, né, as coisas que estavam assim na parte de baixo, porque se eu agachasse, eu tinha que esperá-lo chegar em casa
para me ajudar a levantar. Eu não conseguia, gente, me levantar com as próprias pernas. E aí, quando descobriu, né, que era isso, a tiamina, eu comecei a tomar tiamina e a recomendação do ortopedista é reabilitação. E aí eu comecei a fazer a reabilitação com a fisioterapia. Foi 1 ano de reabilitação até eu voltar a ficar normal, né? Tomando a medicação rapidamente, pelo menos a sensibilidade foi voltando. A falta de sensibilidade me atingiu até a cintura, pra vocês imaginarem. Uma coisa muito séria, eu não sentia toque, frio, quente, não sentia nada. E aí, nesse 1 ano, me reabilitei, fiquei muito bem. Depois desse 1 ano de reabilitação, eu fui liberada para fazer musculação e ter uma vida normal, só complementando mesmo as vitaminas necessárias, né, para uma pessoa bariátrica, mais a vitamina B1, porque essa eu era muito deficiente. E aí eu fui fazer musculação, eu pude cuidar de mim de outra forma, eu pude curtir o meu emagrecimento de outra forma. E comecei a falar disso nas minhas redes sociais. E mostrava meu dia a dia, minha alimentação, enfim, receitinhas. Até que uma seguidora me indicou para participar do programa É de Casa. Ela conhecia uma produtora, me parece, e me indicou. E aí, um belo dia, eu em casa, a Globo me liga. O quê? É da Globo? Não, isso é trote. Isso não é da Globo, não é possível. Enfim, eu fui convidada para participar do programa É de Casa no dia 5 de novembro de 2016. Eu já tinha emagrecido 41 quilos, ainda estava faltando uma parte, né, da meta médica para eu emagrecer. E estava aí no meio do processo. Fui ensinar uma receita de iogurte caseiro e falar um pouco do meu emagrecimento. E foi nesse dia que eu fiquei conhecida, né? As pessoas queriam saber da minha história, queriam ser ajudadas por essa psicóloga que emagreceu 41 quilos, por essa psicóloga que passou por tudo isso que eu contei pra vocês, eu contei lá. E as pessoas queriam minha ajuda. Falavam, Luciana, você já passou por isso, então você entende, eu quero que você me trate. Só que eu não tinha conhecimento para isso. Foi então que eu comecei a fazer cursos de extensão, palestras, workshops, comecei a ler e tudo mais, buscar conhecimento para poder ajudar essas pessoas. Mas o marco mesmo foi em 2017, em que eu fui selecionada para fazer a pós-graduação em obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica na PUC do Rio de Janeiro. E foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível, porque tudo que eu aprendia fazia muito sentido para mim. E aí eu já comecei a atuar na área e ajudar muitas pessoas. E os casos davam certo e tinham um resultado muito bom. E aí eu vi que eu tinha que ajudar mais pessoas ainda. Foi aí que eu e mais 2 amigas fizemos um grupo de emagrecimento um pouco diferente para mulheres, que não fosse nada radical, que não trouxesse complicações, né, em nível de transtornos alimentares. E aí surgiu o movimento Eleve-se. Foi um período muito bom. Ajudamos centenas de mulheres a se descobrirem, a emagrecerem de forma sustentável, porque isso é que importa. Mas aí ainda era pouco abrangente, nós tínhamos outros projetos, enfim. O movimento Eleve-se acabou em 2019. Em 2019, eu apresentei a minha monografia para a conclusão da pós-graduação em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. E a minha monografia, modéstia à parte, foi nota 10 no curso. Apresentei minha monografia também na Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, qual eu fui convidada para ser membro e participar do conselho diretor. Olha que honra! E aí, eu tinha 2 coisas na minha vida, 2 certezas que eu tinha lá na frente que estavam se cumprindo. Sabe qual eram? A primeira certeza é que eu nunca mais voltaria a engordar. Eu nunca mais voltaria a ser como eu era. E a segunda certeza, que eu iria ajudar muitas pessoas que quisessem ser ajudadas a trilhar esse caminho do emagrecimento sustentável.
Então é isso, meus amores. Muito obrigada pela atenção de vocês. Dá um joinha aqui para que esse vídeo chegue para muitas pessoas e se inscreva no canal para você ser avisado dos conteúdos novos.